bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado para você, para sua casa, para sua família, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Um tempo lindo, um tempo sobrenatural. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que madrugada tremenda, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Anne! Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos, amém? Vocês aceitam o chimarrãozinho? Aceitam o chimarrãozinho? Glória a Deus. Um dia abençoadíssimo para você, para sua casa, para sua família, amém? Aleluia. Obrigada, Nani. Sejam todos bem-vindos. Pastora Fabiana, um abraço para você. Glória a Deus. Amém? Vocês estão animados para o final de ano? Animados para tudo aquilo que Deus vai fazer em 2025? Vai ser um tempo extraordinário. 2025 vai ser um tempo extraordinário para quem está posicionado, né? Para quem está posicionado. Olha, eu vou ensinar hoje sobre o plano de salvação e você vai aprender muito, muito, mas é muito mesmo. Eu sou muito boa para ganhar uma alma, porque eu entendi que não é pela força do meu braço, mas é uma interação com o Espírito Santo. Então, vou te ensinar a andar nessa submissão com o Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Quem aí tá preparado para crescer 120 anos de espiritual em 365 dias? Tá pronto? Eu tô pronta. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, esses dias agora foi uma correria. Meu Deus. Mas deu tudo certo. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Deixa eu achar um foninho que eu gosto aqui. Hoje nós vamos ler o capítulo 23 de Lucas. Luke. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Quem ficou posicionado esse ano orando, buscando, faz toda a diferença, não faz? Vale muito a pena, não vale? Eu tô muito bem, gente, glória a Deus. Minha família chegou ontem. Eles tiveram um grande livramento. Um grande livramento. E o livramento deles aconteceu bem na hora que eu tava orando por eles. 7h30 da manhã, mais ou menos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente, quantas coisas, por você estar posicionado, destravou esse ano? Gente, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Eu tava falando ontem com a minha mãe. É algo sobrenatural servir esse Deus dessa forma. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bora lá. Nós vamos orar, ler Lucas 23. Amém? Glória a Jesus. Esse ano foi foi o maior ano de ruptura da minha vida, meu Deus. Esse ano eu fiz coisas que eu não imaginava. Amém? Queridos, quando a gente está posicionado, pode vir a tempestade que vier. Jesus está no barco e você repreende a tempestade. Agora, meu irmão, se você não estiver posicionado, o chicote estrala. Não é fácil. Amém? Então vamos lá. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu convido o meu melhor amigo, o Espírito Santo, para estar comigo, ensinando o plano de salvação hoje para os teus filhos.
que eles possam aprender para se posicionar. Que não seja nada de mim, mas que tudo venha do céu. Em nome de Jesus, eu glorifico ao Senhor, exalto aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, Jesus Cristo Nazareno. Eleva os meus olhos ao céu e glorifico ao Senhor por essa segunda-feira, por esse começo de semana. Aleluia. Amém? Aleluia. Abra comigo em Lucas 23. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler juntos o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos e começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele o próprio Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam: ele provoca revoltas em toda a Judéia, com seus ensinamentos, começando pela Galileia, agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição. Naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar ao seu respeito e o esperava há muito tempo, ao seu respeito e o esperava havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito: vocês me trouxeram este homem, acusando de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa de Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e uma só voz gritava: mate-o, solte Barrabás. E esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez, ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo algum para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos ordenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazer-lhe o que quisesse, a crucificação. Gente, eu não sei vocês, mas essa parte para mim é dolorida de ler. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão, de Cirene, vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la.
atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choraram por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesma e por seus filhos, pois está chegando os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os seios que nunca amamentaram, suplicarão aos montes. Caiam sobre nós e pedirão as colinas. Soterremo-nos, pois se fazem estas coisas com uma árvore verde, o que acontecerá com uma árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram as sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era cerca de meia-noite e a escuridão cobria toda a terra até as 3 da tarde. Já era meio-dia e a escuridão cobria toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus chamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. E quando o oficial romano, que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida, batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galileia, olhavam de longe o sepultamento de Jesus. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia. Esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou no lençol de linho e colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava por começar. Então Jesus é crucificado às 3 horas da tarde. E quando o sábado, presta atenção, estava por começar. Olha que poderoso. As mulheres da Galileia o seguiram e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois
foram para casa e preparavam especiarias e perfumes para ungir o corpo no sábado. Descansaram conforme a lei exigia. Vou continuar. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Presta atenção. Já tinha passado o sábado, o primeiro dia da semana é domingo. Elas estavam indo lá para ungir Jesus. Mas Jesus já tinha sido ungido por uma mulher que trouxe azeite e ungiu ele, lembra? Levando as especiarias haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estava ali perplexa, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras e voltando do túmulo foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditavam nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linhos vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. O caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como quem impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleópatas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança, mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus disse: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus o conduziu
por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fica conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Jesus aparece aos seus discípulos. Queridos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou aparecendo 40 dias para os seus seguidores e para os seus discípulos. Jesus aparece aos seus discípulos. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como havia conhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que o seu coração está cheio de dúvida? Venham a mim, vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que eu não sou um fantasma, pois fantasma não tem carne nem ossos. E como vê, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei o que devia se cumprir, tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do céu, pelo Espírito Santo. A ascensão. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoravam e voltavam para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Então amanhã a gente continua em João. Aí nós vamos continuar, aí nós vamos para Atos, aí nós vamos começar um capítulo de cada vez, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, eu vou falar hoje sobre o plano de salvação, tá? Então hoje foi espetacular, nós lemos sobre a crucificação de Jesus, amém? E eu preciso que você entenda algo. Vamos lá. Deixa eu ver com qual versículo eu vou começar. Glória a Jesus. Tá, vamos partir do princípio. Como que a gente prega para uma pessoa que Jesus é o único caminho e o único suficiente Salvador? Primeiro, ele tem que ter um contexto, tá? Por quê? Se essa pessoa já crê num Deus, no seu Deus, vamos supor, o Deus da Umbanda, o Deus da Quimbanda, o Deus do Candomblé, para essas pessoas, na mente dela, esse Deus é suficiente. Ou tem vários deuses, certo? Então, queridos, essa aqui é uma live poderosa
uma palavra poderosa. Então você precisa explicar para essa pessoa o plano de salvação. Antes de você falar assim, olha, você precisa aceitar Jesus, você tem que entender, você tem que explicar para essa pessoa, tá? Qual é o plano de salvação, para que ela entenda como era, como se tornou depois. Então, eu quero que você agora pegue uma folha, faça uma linha, coloca um traço no meio e coloca bem assim, Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Para você poder explicar para a pessoa. Eu gosto muito de desenhar. Então, presta atenção aqui. Primeira coisa, abordagem, tá? Então, numa outra folha você vai anotando a nossa abordagem. Como que nós vamos pregar o Evangelho? Coloca com tempero, na medida certa. Você não pode ser salgado demais ou sem sabor. O Evangelho que você está pregando, ele tem que ter a medida ideal. E você tem que ver qual que é a hora de você fazer o apelo. O apelo, querido, é a parte fatídica. Mas antes você precisa semear no território, fazer a pessoa desejar a salvação, tá? Então, quando a gente vai abordar alguém, primeira coisa, a gente não chega tentando descer Jesus de goela abaixo. Você tem que dar o testemunho do que esse Jesus que você serve fez na sua vida. Então, o que é muito prudente e eficaz? Contar o que Jesus fez na sua vida. Então, você já tenha claro como foi seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, certo? Outra coisa, escute a história dessa pessoa. Porque você tem que ser um bom ouvinte, você tem que entender o que levou aquela pessoa a estar onde está. Amém? Certo? Aí, uma boa deixa para você convencer uma pessoa sobre o plano de salvação é você contar o seu testemunho, o que aconteceu, certo? Mas de forma resumida, tá? Então, sempre quando você sair de casa, fala, Jesus, se hoje eu for ministrar o plano de salvação, me reveste do Espírito Santo, me dê a palavra certa, amém? Então, aí você chegou no assunto, você tem agora a oportunidade de falar. Você vai falar assim, olha, eu preciso te dizer sobre o plano de salvação, eu não entendia isso, eu demorei a entender. Você pode falar, eu fiquei muito tempo dentro da igreja sem entender isso aqui. Depois que eu entendi isso aqui, minha mente abriu. Isso aqui foi um tesouro. Eu vou explicar para você entender, isso aqui vai mudar a sua vida. Então, o Espírito Santo vai te dar a palavra certa. Então, vamos lá. A primeira coisa que todo mundo, muitos, que é contra o Yahvé, o Adonai, o nosso Deus, é porque eles têm de Deus uma imagem que o nosso Deus é um Deus mau, é um Deus que pune, tá? Então, preciso que você sempre apresente Jeová Deus da seguinte forma. O nosso Deus, ele é um Deus tão amoroso que ele nos deixou livre para amá-lo. E nessa liberdade, porque existe liberdade no amor. O amor genuíno, ele tem liberdade. Exatamente por isso que aconteceu o pecado. Então, o pecado, ele não entra em Adão e Eva, ele entra em Lúcifer. Porque Deus, até a criação angelical dele, ele deu o direito e a liberdade de amá-los genuinamente. Então, Deus não criou anjos robôs automatizados. Deus colocou um mecanismo dentro da sua hierarquia angelical, dentro dos seus filhos, criação, o direito de escolher amá-lo por livre, espontânea vontade. Então, existe liberdade no amor. Deus podia muito bem ter feito seres humanos que não pecassem contra ele. Mas o amor está no ato de você escolher ele. Não por obrigação. Porque ele podia ter colocado esse mecanismo dentro de nós. Aí essa pessoa fala assim, mas por que Deus criou o pecado? Fala, não, Deus não criou o pecado. Na verdade, Deus criou os seus anjos e o ser humano com livre arbítrio
em poder escolher ele ou não. Aonde o pecado entra? O pecado entra em Lúcifer. Lúcifer desejou ter a glória de Deus e desejou ser adorado como Deus. O pecado entrou aí, certo? Na criação, presta atenção. Então, eu vou repetir. Deus não nos fez robô. Ele nos deu o direito de amá-lo na nossa liberdade. Porque se nós fôssemos cativos, nós éramos obrigados a amar Deus e não ia haver pecado. Certo? Mas Deus, o amor, queridos, está na liberdade de escolher. Então, o pecado, ele entra em Lúcifer. Lúcifer, ele se rebela, ele deseja ser adorado como Deus. Então, o pecado, ele entra aí. Aí Deus vai fazer a criação. Deus vai criar Eva e Adão. O primeiro pecado da humanidade não foi Eva comer a maçã. Não foi desobediência, foi incredulidade. Deus disse para Eva não comer da árvore do bem e do mal, porque senão ela morreria. Ela duvidou da palavra de Deus e ela passou a acreditar na serpente. Então ela não acreditou no que Deus falou para ela. Então o primeiro pecado foi incredulidade, tá? Aí, o que acontecia? Na Bíblia vai dizer que quando dava o final do dia, que é no pôr do sol, Deus descia e tinha comunhão com Eva e com Adão, tá? A história vai dizer assim, vai contar rápido, parece que em 3 dias eles caíram, mas eu acredito que houve um período, tá? Então Deus descia e tinha comunhão com o homem e com a mulher. E por que eles tinham essa comunhão? Porque o corpo, a alma e o espírito não tinham pecado. Então Deus tinha comunhão direta. E o espírito que Deus tinha soprado era o que governava o homem e a mulher. Aí eles pecam. Quando eles pecam, eles observam que eles estão nus. Então os olhos deles de ingenuidade, os olhos deles que não tinha maldade, agora passa a ter, porque eles olham e eles percebem que eles estão nus. Então agora eles começam a ver a malícia. E o que Deus faz? Deus pega e expulsa eles ali do jardim. E coloca 2 querubins para guardar o jardim para eles não entrar. Porque dentro do jardim tinha uma árvore da vida. E se eles comessem, nunca mais eles morreriam. Depois você volta lá em Gênesis. E o que mudou nessa configuração? Quando eles pecam, Deus ali abate um animal e pega a pele do animal para cobrir eles. O ato de abater o animal é o sangue derramado para cobrir o pecado deles, tá? Então presta atenção. E a partir desse momento, eles que tinham comunhão direta com Deus, perderam. Então Deus vinha no jardim e tinha comunhão direta com eles. Então eles pecaram. Então essa janela aberta entre Deus e o homem foi fechada. Essa comunicação direta foi fechada. Tá? E agora, a partir desse momento, houve a necessidade de se sacrificar animais, tá? Lançar sacrifícios de sangue para cobrir o pecado do homem. E a partir daí, Antigo Testamento, Deus começa a levantar homens e mulheres que seriam cheios do Espírito Santo, seriam os porta-voz de Deus na terra, entre o povo e Deus. Aí a gente vai ver Deus levantando Moisés, Sansão, os juízes, Débora, reis, que eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que eram sacerdotes, que lançavam sacrifício. Nesse tempo, quando eu queria
me lavar do meu pecado, eu levava um cordeiro para o sacerdote. Ele ia lá, sacrificava. Esse sangue derramado, esse sacrifício derramado, ele cobria o meu pecado. Ele não limpava, ele não exterminava, ele cobria o pecado. Então, o Espírito Santo não era para todos, era somente para esses homens, para essas mulheres. Mas desde o começo, Deus se revela na criação. Quando Deus mata aqueles animais para cobrir o pecado, Deus já tinha o plano de enviar o Filho, porque, queridos, Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus já sabia. Deus é o alfa e o ômega. Ele já sabia o começo, o meio e o fim. Então ele sabia no seu plano de criação que lá na frente ele ia precisar dispor do seu filho. Mas ele tinha que mostrar para a humanidade primeiro que nenhum sacerdote ou rei seria perfeito. Então desde o começo, Deus, ele já tinha um plano de enviar o seu filho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, desde o começo, ele tinha um plano de enviar o Filho dele. Então, o sacrifício dos animais, ele não era suficiente para eliminar o pecado, mas só para cobrir o pecado. Pega a visão. Então, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. Tinha que ter um intermediador. Então, foi Moisés por muito tempo, foi Elias, foi Eliseu, foi Samuel e por aí vai. Só que lá em Isaías e muitos profetas messiânicos começaram a avisar que viria uma virgem, que ela, daria luz ao Filho de Deus, a linhagem do Filho de Deus que vem do rei Davi. Vai pegando a visão. Então, o homem perdeu a sua comunicação direta na queda. E Deus queria restabelecer isso. Então, anota aí, lei mosaica. O ser humano tinha que obedecer 613 leis. E era impossível. Essa é a lei, o tempo da lei mosaica. Aí, queridos, o que Deus fez? O Filho de Deus, Jesus Cristo, estava à destra de Deus desde o início. Então, quando Deus está criando o mundo, Jesus é a palavra. Então, chega o tempo em que Deus ia restabelecer a aliança. A aliança antes era na lei mosaica, através de 603 leis. Agora, Deus queria trazer uma nova aliança para restaurar a comunicação de Deus diretamente com o ser humano. Mas para isso, ele precisava dar o que ele tinha de mais valor, que era o seu filho, unigênito, primogênito. Amém? Deixa eu abrir aqui com você. Abra comigo em João 14:6. João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, para vencer a morte, presta atenção, para nós acessarmos a salvação e a vida eterna, Jesus tinha que vencer a morte. Como um homem que veio em carne, 100% homem, 100% Deus, movido pelo Espírito Santo, tá? Precisava morrer, ressuscitar, vencer a morte, para que nós pudéssemos ter o livre acesso, para mudar o mecanismo de acesso a Deus. Então Jesus vem, 100% homem, 100% Deus. É humilhado, é rejeitado, vive, uma vida íntegra. E aí Jesus vai passar pela morte de cruz, vai ressuscitar. E quando Jesus ressuscita,
o véu é rasgado. O véu sendo rasgado está dizendo que Deus está quebrando, tá? Quebrando aquilo que era e trazendo agora uma nova aliança. Deus está dando livre acesso, tá? Então vamos lá, outro versículo. Atos 14:12. Atos 14:12. Não há salvação em nenhum outro, pois Deus nos deu nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Então não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus Cristo. Presta atenção. Então antes as pessoas levavam os animais. Agora há um Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Então agora já não é mais pela lei, agora é pela graça. É pelo maior ato de amor que já existiu, que Deus deu o seu Filho unigênito, aquilo que ele tinha de mais valor. Então presta atenção. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois, crendo de coração que se é declarado justo, e é declarando com a boca que se é salvo. Então, presta atenção. Jesus ressuscita e agora o véu rasgou. Então, agora, para que eu seja coberto do meu pecado, limpo do meu pecado, eu não preciso mais levar um sacrifício lá no sacerdote de animal. Agora, para mim ter acesso a Deus, agradar a Deus, eu não preciso fazer esses atos. Agora eu preciso somente crer na nova aliança. Mas eu preciso verbalizar que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque quando eu oro aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou rejeitando qualquer outro pseudo-Deus. E eu estou falando, o caminho é Cristo. E eu estou aderindo ao único caminho. Amém? Pegaram a visão? Então Jesus veio para restabelecer o mecanismo de nós acessarmos Deus. Lembra que o Espírito, nosso espírito, que antes tinha comunhão e acesso a Deus direto no jardim do Éden, perdeu essa comunicação? Aí o que acontece quando uma pessoa aceita Jesus? Vou dar um exemplo aqui simples para você. Imagina que o nosso espírito é como um celular dentro de nós, que está lá dentro. Ele ainda é um celular, ele serve para se comunicar, só que ele ainda não tem o chip e não está conectado com Deus. Quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, presta atenção, o chip é colocado. O Espírito Santo, que antes estava caminhando no nosso lado, agora vem morar aqui dentro do Espírito. Quando o Espírito Santo vem morar aqui dentro, ele nos sela, liga o nosso espírito de novo com Deus. E nós passamos agora a nos conectar diretamente com Deus, porque o Espírito Santo vem me fazer morada dentro. Mas para o Espírito Santo morar aqui dentro, é o chip que conecta a internet, vamos dizer assim, a nossa comunicação. Somente quando aceitamos Jesus verbalmente, o Espírito Santo vem fazer morada dentro. Quando o Espírito Santo vem fazer morada aqui dentro, reestabelece aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. A comunicação direta com Deus. Então, aí os nossos olhos se abrem. Aí você começa a ler a Bíblia e começa a entender. Aí você começa a parar de achar que a vida é só aqui e começa a se preocupar com as coisas celestiais, ter vontade de jejuar, porque agora o Espírito Santo está morando dentro de você. E agora você consegue buscar Deus, você começa a ter fome de Deus, porque agora existe um impulsionamento, teu espírito ligou. Agora o teu espírito vai começar a militar contra a carne, a sua alma. Porque a sua alma quer as coisas do mundo. Mas agora o Espírito Santo está dentro do seu espírito falando, não, você não tem que ficar só vendo série, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar. E aí o que acontece? Nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por quê?
Deixa eu achar aqui para você o versículo. Espera aí. Deixa eu achar aqui já para você. Então Jesus, quando nós aqui na terra falamos assim, a Carol vai fazer o resumo dessa live, eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu achar aqui. Jesus, quando nós estamos aqui na terra, confessando, por isso que nós precisamos falar, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Eu aceito, eu quero, tá? Quando nós fazemos isso, Jesus vai diante do Pai e diz assim: Pai, escreve o nome da Larissa agora no livro da vida. Ela acabou de me confessar como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento, o Espírito Santo que estava do lado passa a viver dentro de você. E aí liga a sua comunicação com Deus de novo. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter fome, a ter sede de buscar. Mas esse aceitar Jesus tem que ser genuinamente. Agora, é complicado só fazer o apelo e não explicar, porque muita gente aceita Jesus sem entender. Toda vez que eu fiz o plano, expliquei o plano de salvação, a pessoa entendeu o que era aceitar Jesus e mergulhou. Então presta atenção. Agora, como que você vai falar? Você vai falar assim: olha, antigamente, lá no tempo da lei, o homem pecou. E o homem, ele era governado pelo espírito que ele tinha. Então Deus tinha comunicação direta com o homem, com a mulher, ele descia no jardim. Mas o homem pecou. E agora a comunicação se perdeu. E Deus teve que levantar sempre um sacerdote, um rei, que era... Essas pessoas tinham o Espírito Santo. E essas pessoas eram aqueles que eram intermediadores entre Deus e o homem. Só que Deus, no seu plano perfeito, sabia que esses intermediadores eram homens que tinham pecado também. E Deus queria mandar um cordeiro perfeito para toda a humanidade, não só para o povo de Israel. Então Deus pegou o seu filho que estava do seu ladinho e falou assim: filho, vai lá para a terra, em carne, 100% homem. Eu estou aqui dando minhas palavras. 100% homem, 100% Deus. E toma a chave da morte. Vence o império das trevas. Para que todo aquele que crê na sua obra tenha herança no reino dos céus. Então Jesus vem para a terra, vive aqui 33 anos, é crucificado, desce no inferno, toma a chave da morte, porque ele ressuscitou. Ele só podia fazer isso dessa forma. E aí quando Jesus cumpre a obra dele, agora o mecanismo da aliança mudou. Agora nós entramos na era da graça. E o que é de graça? A salvação. Porque quem pagou o preço foi Jesus Cristo, o Nazareno. Presta atenção. Então, quando Jesus morre, você não pagou preço pela salvação. Jesus que pagou. Então, agora a aliança mudou. Agora não é mais pela lei, agora é pela graça. O véu se rasgou. Isso representa que a lei mudou. Então, agora nós estamos pela graça. Agora, qual que é o mecanismo de salvação? Você não precisa obedecer essas 613 leis dificílimas. Olho por olho, dente por dente. Agora, o que você precisa fazer? Apenas reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. O Yahvé, o Adonai, como que nós diferenciamos o nosso Deus de outros? O nosso Deus mandou o Filho dele unigênito. Então, presta atenção. Presta atenção. Entenda aqui agora como ficou o mecanismo de salvação. Nós oramos por intermédio do Espírito Santo. Amém? Combustível.
O carro que leva a nossa oração, quem dirige ele é Jesus. Mas eu preciso ter combustível. Então, para mim orar, eu preciso ter o Espírito Santo, que é quem me faz buscar Deus. Quem dirige esse carro, que tem ali contendo a minha oração, o meu pedido, é Jesus. Porque só Jesus que me conecta com o Pai. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu já estou fazendo isso através do Espírito Santo. Então, o nosso acesso a Deus é somente por Jesus. Então, quando eu falo que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, eu estou rejeitando todo e qualquer outro tipo de pseudo-Deus na terra e dizendo, Jesus é o único caminho e verdade. Amém? Então, o que você vai falar assim? Então, a única coisa que você precisa, José, Maria, João, é agora confessar e declarar verbalmente que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E se você fizer isso agora, Jesus agora, nesse exato momento, ele vai diante do Pai e ele vai pedir para o Pai escrever o seu nome no livro da vida. E tem mais, o Espírito Santo que anda do seu lado, ele vai passar a morar dentro de você. E você vai perceber que os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais vão se abrir. E você vai começar a perceber Deus de uma forma totalmente diferente. O que te impede hoje de aceitar Jesus? Só que aí a pessoa fala, mas eu não quero ficar indo na igreja. Fala assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Antes de você aceitar Jesus, eu não tô falando pra você que você tem que ser crente, que você tem que ir pra igreja, que você tem... Não. Eu estou falando que você tem que começar a ter um relacionamento com Jesus. Se é através da igreja, se é na sua casa, é o Espírito Santo que vai te direcionar. Porque muita gente não quer assumir um compromisso com Jesus, com você, porque ele acha que ele tem obrigação de servir na sua igreja. Você não vai pregar a placa da sua igreja, você vai pegar o reino de Deus. E uma coisa que eu deixo claro, eu falo assim, olha fulano, deixa eu falar uma coisa pra você. Não estou pedindo pra você ir pra minha igreja, não. Eu estou pedindo para você conhecer o meu Salvador e ser salvo por Ele. E começar hoje uma vida com Jesus na sua casa. Aí o dia que Deus te mostrar a igreja, o lugar para você congregar, vai te ajudar, vai facilitar a sua vida. Mas eu não estou pregando placa, eu estou pregando a salvação que está na Bíblia. E antes de você congregar na sua igreja, eu quero que você leia a Bíblia toda. Seria muito melhor para você já entrar com conhecimento. Para você não ser contaminado, às vezes, por religiosidade. Eu ainda daria esse conselho. Antes de você seguir numa igreja, busca Deus você no secreto. Para daí o Espírito Santo te direcionar. Porque muita gente prega a salvação, mas para levar para a igreja. Para ser mais um dizimista, mais um ofertante. Queridos, a visão de reino, ela não é essa. A visão de reino é você salvar a alma de uma pessoa, independente aonde ela vai congregar. Independente se ela vai congregar na presbiteriana, na batista, na sua igreja. O importante é que essa pessoa encontre Jesus. Aonde ela vai dar continuidade, isso é o Espírito Santo que vai direcionar. Agora tem gente que não apresenta Jesus se não for para congregar na sua igreja. Então você fala assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aceitar Jesus não significa que você tem que virar agora uma pessoa que vai 3 vezes na igreja. Aceitar Jesus é para você começar a ter uma vida com Cristo, dentro da sua casa mesmo. Depois que você tiver maturidade, aí você vai buscar, fala, Espírito Santo, qual que é um lugar saudável para mim congregar? Para mim lá ter mais incentivo de eu te buscar. Por quê? Porque você precisa gerar, construir, fazer essa pessoa. Aí você vai falar para a pessoa. Então, antes de você aceitar Jesus, eu já quero que você entenda que não é para você ir para mim, para a igreja, para a minha igreja, mas é para sua alma ser salva. Você tem noção que se você aceitar Jesus aqui agora, e amanhã acontecer qualquer coisa com você, você vai para a glória? Você tem noção disso? Não é a placa, não, querido, que leva para o céu, mas é aceitar e declarar e entender o plano de salvação. Aí a pessoa vai falar assim, o que eu preciso fazer? Só repetir essa oração, mas sinceramente. Aí você vai falar assim, fecha os seus olhos agora e diga assim, Senhor Jesus,
Aí a pessoa vai falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Ela vai repetir: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje o Espírito Santo faça morada dentro de mim. A partir desse momento, querido, o olho espiritual dessa pessoa se abre, os ouvidos e o discernimento. E ela passa a ver e entender coisas que antes ela não entendia. Porque somente através do religare. E o que é o religare? Quando o Espírito Santo vem fazer morada, a comunicação volta e nós passamos agora a sentir Deus, a se comunicar com Deus novamente. Amém? Glória a Jesus. Quando a gente ministra Cristo sem religiosidade, então antes de pedir para a pessoa aceitar Jesus, você fala assim: olha, eu tô falando para você algo que mudou minha vida e eu não quero que você venha para minha igreja, não. E também não quero que você saia aí doido na primeira igreja. Eu quero, na verdade, que você comece a construir um relacionamento com Deus. Porque você vai ver que você vai começar a ter muita fome. Eu posso te mandar pregação. Eu posso te falar onde você pode começar a ler a Bíblia. Eu posso dar uma Bíblia de presente para você. Discipula essa pessoa primeiro. Aí você fala assim: olha, aí depois, quando você quiser congregar num lugar, você vai pedir para o Espírito Santo: visita umas 6 igrejas, 7 igrejas. Aí fala: Espírito Santo, aonde que é para mim ficar? Porque aí você vai achar um lugar que é a sua cara, que você se identifica. Amém? Agora, querido, não prega placa, não. Prega Cristo. Prega Jesus. Eu prego o reino. Uma alma vale mais que o mundo todo. Vocês acham que eu estou chamando mesmo para ser do meu ministério? Vocês estão muito enganados. Eu quero trabalho, não. Eu quero alunos que aprendam, se levantem. Comecem os seus ministérios. Comecem as suas igrejas. Vão para o campo. Então, meus queridos, a maior chave da pregação, primeiro, é a abordagem. Não seja salgado. Não queira descer de goela abaixo. Conta seu testemunho. Fala assim: deixa eu te falar uma coisa sem religiosidade. Placa não salva ninguém. Mas entender o plano de salvação pode mudar a sua vida. Mudou a minha. Amém? Aí você vai falar assim: olha como era antes. Olha o que Deus teve que fazer. O nome de Jesus é poderoso. E é tão poderoso que demônio nenhum sai em outro nome a não ser o nome de Jesus. E você, queridos, faça dessa forma. Mas outra, o problema das pessoas às vezes querer fazer um compromisso com Jesus é achar que agora tem que ir na sua igreja. Sai fora disso. Eu trabalho para o reino e não para o meu ministério. Eu não sei se vocês entenderam. Eu não faço live para trazer membro para o meu ministério. De jeito nenhum. Eu apóstolo, somos fundadores de um ministério. Você não vai ver eu aqui falando assim: ó, vem pro meu ministério, vem ser membro. De jeito nenhum. Cada um no seu quadrado, cada um dentro da sua igreja. Eu já tenho coisa demais para resolver. Agora, o meu maior interesse é que as pessoas se rendam a Cristo e se tornem o templo do Senhor Jesus. Deixem de só ir à igreja, mas se tornem uma igreja. Esse evangelho só pode ser pregado se ele for genuíno. Agora, se você é um pastor ou uma pastora que você só visa dízimo, primícia, oferta, você só faz porque, não, se não for membro, eu não prego. Se não for para ser da minha igreja, eu não vou evangelizar. Não, querido. É sobre um reino. Então, se você ganhar uma alma e ela for congregar lá na outra igreja, a pedrinha vem para a sua coroa, porque foi você que apresentou Cristo. Preciso que você entenda isso. Vai haver galardão. Não interessa aonde essa pessoa vai dar continuidade. Amém? Como orar para a conversão de alguém? Pedindo para Deus abrir os olhos espirituais, a quebrantar o coração. Amém? Então, queridos, o plano de salvação é expor como era antes, o que Deus fez.
Tem gente que vai falar assim, mas por que tem doença? Porque Deus deixou o homem livre para escolher. E o homem se misturou, o homem se corrompeu, o homem fez coisa errada demais, corrompeu a sua genética. O homem corrompeu muita coisa. O homem buscou isso. Por quê? Então há consequências. Amém? Mas Deus, ele é perfeito, ele fez tudo perfeito. Foi o homem que corrompeu tudo faz muitos anos, muitos séculos, muitas décadas. Certo? Então, queridos, o plano... Aí alguém vai perguntar assim, mas e a pessoa que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Uma das características de Deus é que ele é o justo juiz. E quando nós não podemos aplicar uma conduta, um protocolo para alguém, porque essa pessoa não conheceu Cristo ou não teve oportunidade, vai ter que haver um outro salvo-conduto para essa pessoa. Então, eu acredito de todo o meu coração que a pessoa que não conseguiu conhecer Jesus, ou seja, o evangelho não chegou até ela, Deus vai julgar essa pessoa de uma outra metodologia, porque se ele é o justo juiz, ele tem que fazer isso. Porque senão não é justiça. A justiça é onde a oportunidade chega para todos. Então, se houve alguém na Terra que não teve oportunidade de conhecer Cristo, vamos supor, uma tribo indígena, não teve oportunidade de conhecer Cristo. Então, Deus vai ter que usar outro tipo de mérito para salvar essa pessoa. Talvez o caráter, não sei, mas o primeiro viés de salvação é a pessoa ter se rendido. Agora, para aqueles que conheceram a Cristo e rejeitaram, eles vão para o inferno. Não tem. Aqueles que o evangelho foi apresentado e eles não se renderam a Cristo, eles vão para o inferno. Eles rejeitaram Cristo. Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, Deus, ele é justo. Porque muita gente fala assim, mas e a pessoa que não conheceu Cristo? Ela vai ter um outro tipo, eu creio de todo o meu coração, tá? Tem muita gente que eu não gosto que eu falo isso, mas tem muito católico que é mais cristão que muito evangélico. Tem muito católico, querido, que só tá na igreja católica para não fazer um escândalo em família, mas já se converteu a Cristo ali, conheceu Jesus, não é idólatra. O problema do católico é só a idolatria. Tá? E olha, tem muitos homens e mulheres de Deus que são usados dentro da igreja católica, que são convertidos genuinamente. Não sai dali porque é do peso familiar, porque a família vai fazer um escândalo, enfim. Mas quando eles têm mais sede, querem mais, eles acabam saindo. Amém? Então, queridos, não fica julgando, porque você não é a quarta pessoa da Trindade, você não é um anjo, não chegou para você falar que aquele católico vai para o inferno, você não sabe. Às vezes ele tem mais revelação de Cristo que você, certo? Mas lógico, tem muitos que são cegos, são idólatras. Vai, Êxodo 20. Primeira coisa, como que você prega o católico que não pode adorar a imagem? Você vai falar isso aqui para ele. Não se pode adorar a imagem. Aí você vai falar assim, irmão católico, você é meu irmão em Cristo. Abre comigo aí na sua Bíblia da Ave Maria, tem que ser da Ave Maria. Eu vou abrir aqui na minha, que é a Bíblia dos Evangélicos. Qual que é a diferença de uma Bíblia para outra? Eles têm livros apócrifos e nós não temos. Aí você fala assim, abre em Êxodo 20. Aí você vai lá e a pessoa vai abrir em Êxodo 20 para você. Fala assim, agora lê para mim Êxodo 20 na sua Bíblia. Aí a pessoa vai começar, então o Senhor deu ao povo essas seguintes palavras. Eu sou o Senhor seu Deus e que libertou da terra do Egito, onde você estava escravo. Aí começa aqui os 10 mandamentos.
Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra, no mar. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, trago consequência do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí você fala assim, aqui tá os 10 mandamentos, tá aí na sua Bíblia da Ave Maria. Por que a Igreja Católica mudou os 10 mandamentos? Pede para ela te explicar isso. Você vai fazer uma pergunta para o católico. Você fala, tudo bem, eu quero só que você me responda uma coisa. Abre a sua Bíblia. Em Êxodo, aqui está 10 mandamentos. Mas por que a Igreja Católica modificou isso? Sendo que na nossa Bíblia fala que não pode adorar a imagem, não pode se curvar. E os católicos fazem isso. Eles não sabem. Quando eles leem isso aqui, os olhos deles se abrem. Eu prego para católico desse jeito. Você pode me explicar isso aqui? Aí você já fica no gatinho mais uns 10 versículos sobre idolatria. Acabou. Queridos, o católico ele só tem que rejeitar a idolatria. Tá? Certo? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir até Jesus. Ninguém pode ir a Deus, o Yahvé, se não tiver o nome de Jesus. Não é em nome de Maria, não é em nome de o São Sebastião, não tem intercessor a não ser Cristo. Jesus é o Cordeiro, é o intermediador. Lembra que antes havia Eliseu, Samuel, agora nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote. E é só falar o nome dele, que é Jesus. Por isso que o demônio se submete ao nome de Jesus. Você entendeu? É simples. Agora, aonde que é difícil evangelizar para a pessoa que não acredita na Bíblia? Porque se nós cremos que essa Bíblia é sagrada, então você fala assim, você quer que a Bíblia é sagrada, um livro inspirado por Deus? Ah, eu creio numa parte, na outra não. Então fala assim, então não dá pra gente conversar. Ou a Bíblia você acredita em tudo que tá nela, ou você não acredita. Não dá pra acreditar numa parte e na outra não. É simples assim. Aí se a pessoa falar que crê na Bíblia, você vai falar, então deixa bem claro que eu vou te mostrar. Amém? Simples. Simples. Tá? É difícil pregar é difícil evangelizar o ateu, a pessoa agnóstica. Por isso que nessa hora nós precisamos de sinais e maravilhas. O poder de Deus, ele é muito eficaz nessa hora. Amém? Então, é isso. Então, queridos, não pregue a sua igreja, a sua placa. Pregue Jesus. Então, a salvação, aí a pessoa fala assim, tá, e agora? Agora você é uma pessoa salva. Agora você precisa se manter nesse caminho e saindo dos pecados. Jesus vai começar a te transformar. O Espírito Santo vai começar a pedir para você parar de fazer isso, começar a fazer aquilo. E assim, é assim que a gente ministra. Então, qual que era a minha, quando eu comecei uma célula, uma vez por mês eu fazia uma aula. E o povo que ia fazer a aula, no final aceitava Jesus, eu dava uma Bíblia e já botava para ler a Bíblia. Você está 20 anos na igreja, por que você não leu a Bíblia toda ainda? Esse seu pastor é fraco. Essa sua pastora é fraca. Porque se o seu pastor não fez você ler a Bíblia inteira ainda, ele é fraco. Que tipo de líder é esse que não te ensina
não te inspira, que não te ensinou a jejuar, que não te convocou para orar? Ou você só alimenta da rasura do domingo? Queridos, você se alimenta 3 vezes por dia. No mundo espiritual não é diferente. Você tem que devorar a palavra. Aí você vai fazer seu banquete só domingo, naquele sermão de 40 minutos, de 1 hora? Amém? Então, eu vou falar algo para você. Esse ano nós lemos a Bíblia 2 vezes. A minha intenção próximo ano é ler 1 vez, mas ler bem lida, bem degustada. Então, se você não tem Bíblia, compra, tá? Compra. Nós vamos começar, nós estamos lendo aqui assim agora, um capítulo na live, 6 em casa. Quando chegar em Atos, nós vamos ler todo dia um capítulo. Eu vou fazer assim, ó, devagarzinho com você, ó. Nós vamos ler um capítulo, depois nós vamos passar para 2. Nós vamos fazer no máximo 3. Amém? Quando não ensinam é porque não fazem, não leem. Exatamente, Cláudia, você falou tudo. Você falou tudo. Queridos, o povo só cresce se vê o líder fazendo, porque o líder é a referência. Amém? Então, bora. Eu quero profetizar que nesse ano de 2025 você vai ganhar muita alma para Jesus. Mas entenda, pregue Jesus sem religiosidade, primeiro fala, olha, você não é obrigado a congregar em igreja nenhuma. Eu quero que você tenha salvação. Fala que você é o templo de Jesus. E se você buscar Jesus todo dia na sua casa, é suficiente. Mas a igreja ela é importante para nos impulsionar. Mas fala assim, eu até prefiro que nesse começo você busque sozinho, você cresça, eu te mando pregação. Depois você vai pedir para o Espírito Santo te mostrar um lugar. Amém? Certo? Queridos, é isso. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um dia mais que especial para você, tá? Beijo. Beijo, beijo, beijo no seu coração.